Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema o CEJUS, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que está em São João del Rei há 3 anos, mas recentemente, no final de novembro, foi implantado também em 2 escolas, na Escola Maria Tereza e também na Escola Pio XII. E para falar sobre o assunto, convidamos o juiz de direito titular da Vara da Família, Dr. Hélio Martins Costa. Dr. Hélio, no final de novembro foi implantado, né, na Escola Maria Tereza e também na Escola Pio XII, o CEJUS. Qual é a diferença? Como que o trabalho na escola, assim, a diferença entre o trabalho que é executado lá no fora e nas escolas? A diferença é o foco. Quando nós tivemos a ideia de implantar o CEJUS nas escolas municipais, porque nós encontramos uma receptividade muito grande na secretária de Educação, que se dispôs, que abraçou a ideia. O nosso objetivo é começar a disseminar essa cultura na base, né? Naqueles que estão sendo formados cidadãos, crianças, adolescentes, corpo escolar. Praticar justiça, ainda que por meio da mediação e da conciliação, tentando resolver todos os problemas dentro do ambiente escolar, né? Os conflitos que surgem dentro do ambiente escolar. Através dessas ferramentas, é uma forma de exercitar cidadania. E cidadania, valores de respeito, valores de compaixão pelo próximo. E com isso nós queremos despertar isso mais na consciência da comunidade escolar, principalmente daqueles que estão em formação, as crianças e os adolescentes que estão dentro da escola, né? Nós entendemos que esse é um trabalho para surtir efeito nessa geração que daqui a algum tempo será adulta, né? Começando a mudar esse comportamento. E os mediadores e conciliadores são do próprio grupo, da própria escola? Exato. Nós oferecemos, dentro do curso do Tribunal de Justiça, que é de 40 horas semanais, foram 5 ou 6 vagas para serventuários da Secretaria Municipal de Educação, que participaram do curso, participaram das atividades pós-curso, capacitando-os para exercer tanto a mediação quanto a conciliação. De forma que esses 5 profissionais da Secretaria de Educação possam promover um efeito multiplicador, ajudando a preparar outras pessoas, pelo menos para exercerem a conciliação e, com isso, expandir essa proposta, expandir esse projeto para outras escolas municipais também, que é o nosso objetivo, né? O objetivo de todos nós. No caso, esse trabalho é específico nessas 2 escolas. Para se fazer, vamos supor, não pode alunos de outra escola tentar buscar o CEJUS dessas 2 escolas que já possuem, ou não? Não, a ideia é exatamente promover a solução dos conflitos inerentes próprios daquela unidade escolar, né? Então, as pessoas são capacitadas para atuar nessas 2 escolas. Nós estamos no final do ano, terminando o ano letivo, ainda muito otimistas, principalmente pela empolgação das serventuárias da Secretaria de Educação, professoras e técnicas, que assumiram esse compromisso. Então, nós acreditamos que os frutos vão surgir. E, com isso, nós esperamos que outras escolas venham aderir a essa proposta e nós estaremos, né, de portas abertas para poder acolher, para dar todo o suporte necessário para que isso aconteça, né? E, na base da educação, nós possamos trabalhar uma cultura nova, né? Uma cultura de mais respeito, uma cultura de mais diálogo, uma cultura de mais fraternidade, de mais amor ao próximo, como instrumento para poder resolver pequenas questões, que às vezes, por falta de solução efetiva, se tornam grandes questões, problemas. Grandes conflitos. Doutor Hélio, o Márcio de Matozinhos, ele entrou em contato com a gente e ele disse o seguinte, que ele chegou a fazer um acordo, né, no CEJUS, com uma empresa que estava construindo, creio que seja um imóvel, pelo que ele passou para a produção. E desse acordo, a empresa manteve, né, continuou a obra, porém pediu mais recursos. E aí, após o término da obra, ele pediu uma avaliação de um perito para ver como que ficou a obra, e o perito falou que ele deve ter gastado no máximo 18 mil nessa obra, e, no entanto, ele pagou para a empresa muito mais, um valor acima de 50 mil, se não me engano. Tem como ele reaver esse dinheiro? Como que ele poderia? Carla, Márcio, é um prazer poder responder a sua pergunta.
e eu faço com certa cautela para não correr o risco de amanhã estar cuidando do litígio dele. E aí eu não poderia emitir opinião a respeito. Eu sugeriria ao Márcio que procurasse o Sejus para poder informar isso, tudo isso que ele acabou de relatar à produção do programa. Para quê? Para que se possa aferir se houve ou não o descumprimento do acordo celebrado, né? Para ver se é caso de uma nova conciliação, ou então se ele deve procurar um advogado, então, se não houver essa possibilidade, e ajuizar uma ação, se for o caso, e mediante a avaliação do advogado, né? Se for pelo entendimento de que realmente ele tenha sido lesado. Mas essa é uma questão que eu friso bem, né? Eu não tenho condições de adentrar com profundidade, porque, primeiro, por não poder emitir uma opinião, e segundo, porque não há nada que à vista para se aferir tudo aquilo que ele está relatando, né? Certo. Existe, então, essa possibilidade de, caso uma das partes acharem que o acordo não foi cumprido, de se haver uma nova avaliação. O acordo, ele é um título executivo judicial, porque ele é homologado pelo juiz, né? Sou eu que normalmente homologo os acordos de procedimentos extrajudiciais. Então é um título executivo. O que é um título executivo? É aquele que você pode obrigar a outra parte a cumprir o que foi pactuado, né? Mas evidentemente que isso tem que ser feito. Houve ou não descumprimento. Então é necessário que ele retorne para verificar, né, expor essa situação e se fazer uma avaliação lá no momento, pelas pessoas que atuam lá no Sejus, se teria ou não havido um descumprimento, se ensejaria ou não um novo procedimento de conciliação. Né? Que, se resultar frustrado, ele pode promover, até com base no título executivo, um procedimento judicial contra a outra parte. Ok. Doutor Hélio, muito obrigado pela sua entrevista. Se o senhor tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de dizer que é um prazer sempre muito grande estar na TV Campos de Minas, né, principalmente pela excelência do seu trabalho na informação a toda a região, e nós penso que é muito importante que a população tenha conhecimento do funcionamento do Sejus, né, que ele funciona no 4º andar do prédio do Fórum, né, ali ao lado do Corpo de Bombeiros, na Avenida 8 de Dezembro, e que está à disposição de todo e qualquer cidadão para poder cumprir o seu papel de instrumento de pacificação social. Muito obrigado. Muito obrigada. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, no mesmo horário, às 10 para as 11 da manhã. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.